Irmão, quando eu vou para a igreja, me vem uns pensamentos ilícitos ali, pensamentos sexuais dentro da igreja. Eu queria saber se isso aí constitui blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, meus queridos, meu nome é Sérgio Silva, sejam bem-vindos aqui ao canal Revelação da Bíblia. É um assunto aqui que foi abordado aqui no comentário de um inscrito do canal. E eu vou explicar para vocês direitinho, tá? Espero que vocês fiquem até o final do vídeo, porque é bastante interessante essa pergunta, porque muita gente confunde aí a questão da blasfêmia contra o Espírito e até mesmo aí da profanação, tá? Então eu vou explicar a vocês direitinho, tá? O que significa isso em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo e também o que realmente significa esse tipo de situação que acontece dentro da igreja, no meio do culto ali. Às vezes a gente está lá no culto e aí de repente, o irmão vai lá e começa a pensar bobagem na cabeça. Às vezes no meio da pregação ele pensa alguma coisa que ele assistiu ou que ele viu, ou então ele está testemunhando ali uma evidência, um batismo do Espírito Santo ou uma cura, e ali ele pensa algumas bobagens na mente ali, e ele fica angustiado para saber se aquilo ali foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo ou não. Bom, meus queridos, como o tema está relacionado à questão da sexualidade, as coisas sexuais, pecado sexual, tá? Não tem como também a gente entrar nesse assunto sem citar alguns textos bíblicos aqui, para a gente saber a diferença entre o que é pensamento e o que é prática. Tá, meus queridos? Isso não significa que não seja um ou outro, não seja pecado, mas vamos ver as diferenças aqui, os tratamentos diferentes que a Bíblia se refere e também aí as consequências de cada ato. Tá, meus queridos? Então fica comigo até o final do vídeo, tá bom? E não sai para não perder. Eu vou deixar um card aqui em cima, em algum momento desse vídeo aqui, porque eu tenho um vídeo falando sobre imoralidade sexual, como se libertar de vícios sexuais ali, da imoralidade sexuais, pornografia, tá? Então vou deixar um card aqui, em algum momento desse vídeo, você vai clicar no card e você vai lá e assiste, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Meus queridos, a Bíblia vai dizer no livro de Levíticos 18, depois você vai olhar lá, tá? Levíticos 18 em diante. Deus ele vai passar para Moisés ali todos os critérios, todos os detalhes de como os hebreus ali não deveriam se comportar diante ali dessa questão sexual, da sexualidade, do ato sexual. Então ele vai trazer todos os termos físicos ali, tá? Ele vai dizer não se relacionar homem com homem, mulher com mulher. Então ele vai trazer uma série ali de questões ali, de práticas ilícitas sexuais ali para o povo de Israel que estava chegando ali em Canaã, tá? Estava chegando em Canaã, que o povo ali de Canaã estava praticando. E também, na época, quando eles viviam no Egito também, o povo do Egito também praticava, tá? Eram atos físicos, visíveis ali, alguns visíveis, outros não, mas eram sempre atos físicos, atos de moralidades sexuais físico. Então Deus dá uma sentença: aqueles que cumprir essas leis, aqueles que obedecer essas leis, viverá por ela, tá? Então Deus estava dando ali uma orientação para o povo de Israel para não se envolver sexualmente de forma ilícita nesses contextos aí que está no livro de Levíticos 18, livro de Levíticos 18, tá? É bastante extenso. Depois você dá uma olhadinha lá e você vai descobrir muita coisa, tá, meus queridos? Já cá, em Mateus 15, versículo 19, o negócio fica mais espiritualizado, vamos dizer assim, fica mais na questão da intimidade, tá? Porque Jesus está tratando ali com os fariseus acerca da questão do divórcio, tá? E Jesus ele vai dizer o seguinte: qualquer um que pensar em qualquer mulher, não sendo a sua, e cobiçar no seu coração, olha só, já cometeu adultério com ela. Então, como o tema está relacionado a pensamentos e atos ilícitos aqui, esse texto ele cai muito bem, porque a maioria das vezes, quando o homem peca em relação a essa questão sexual, a maioria das vezes é em pensamento, porque para ele aquilo estando oculto não vai trazer tanto escândalo, tá? E também tem aquela questão do ilícito, do pecado praticado pelas pessoas que realmente querem viver nessa prática, ou praticam e não se importam, porque para eles não existe julgamento, para eles não
como eles não conhecem a palavra, não conhecem as leis do Senhor, não se converteu, então para eles isso aí, para eles passa aí desapercebido, tá? Mas para nós cristãos existe uma consequência. Mas enfim, pensar em coisas sexuais ilícitas dentro da igreja constitui blasfêmia contra o Espírito Santo? Não constitui blasfêmia contra o Espírito Santo. Está mais relacionado a uma questão de profanação. O que é profanação? Profanação é desrespeito. Quando você pensa algo ilícito dentro da igreja, quando você pensa algo impuro ali, seja com uma pessoa, seja em pensamento, em outra situação, você simplesmente está ali cometendo um pecado profano. Você está dentro da casa do Senhor, você está ouvindo a palavra, você está ali diante dos seus irmãos, as suas irmãs ali em Cristo, os seus irmãos. Tudo bem que às vezes acontecem situações que acontecem mais na questão aí masculina, tá? A questão masculina aí, os homens é quem mais aí acaba cometendo esse pecado, porque existe uma facilidade aí de ser seduzido aí por certas situações. Tem pessoas na igreja que vão sensuais demais e se vestem de forma sensual. E muitas vezes o irmão ali não vigia e acaba aí cometendo esse pecado. E a pessoa também que foi de forma sensual, de forma muito ali atraente, vamos dizer assim, que a Bíblia também vai dizer como as irmãs devem se portar para não trazer sensualidade e fazer os irmãos cometerem aí esses atos libidinosos. Então a Bíblia vai trazer vários ensinamentos acerca disso. Então o homem, ele erra mais nessa área por conta disso, tá? E acaba trazendo esses pensamentos aí impuros, mas não chega a ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque não foi algo contra o Espírito, não foi direcionado ao Espírito, não foi algo público contra o Espírito. E também a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo está relacionada a outros termos, tá? Atribuição às obras do Espírito ao diabo, Beelzebul, tá? De forma maldosa, planejada, tá? Existe aí uma situação mais específica em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. Para ser consumada tem que ter aí alguns fatores têm que estar coligados para que isso seja aí realmente efetivado. Tá, meus queridos? Então, pensamentos ilícitos dentro da igreja é pecado. Porém, tem perdão, tá? Perdão. Basta você simplesmente ali deixar de cometer esse pecado, orar ao Senhor para tirar da sua mente esse tipo de pensamento, tá? Pedir para o Senhor limpar a sua mente, moldar ali, limpar a sua mente, trabalhar na sua mente, repreender ali o espírito da sensualidade, que também tem isso também. Às vezes o diabo ele se aproveita da situação para trazer espírito de sensualidade para dentro da casa do Senhor, tá? A Bíblia vai falar no livro de Isaías que as filhas de Israel estavam sensuais demais, e Deus falou que iria tomar providências, porque estava demais, tá? Então o que acontece? Se não me engano, Isaías 3,16 vai falar sobre as filhas de Sião. Depois você lá lê Isaías 3, versículo 16, tá? Se não for, tá ali bem pertinho ali. Você já aproveita para ler mais capítulos ali e se aprofundar mais. Então, meus queridos, é isso. Então, às vezes, não confunda a blasfêmia contra o Espírito Santo com profanação, tá? É um pecado que você comete contra o seu próprio corpo, contra si mesmo, porque vai trazer mácula para você mesmo, está afetando o templo do Espírito, tá? Também não deixa de ser um julgamento, tá? Você está ali na igreja, tudo bem, é difícil, então vamos vigiar, porque Satanás está procurando uma brecha para trabalhar na nossa vida, para fazer a gente desviar do caminho do Senhor, para fazer a gente pecar contra Deus. Mas este pecado aí não pode ser constituído como blasfêmia contra o Espírito Santo. Está mais relacionado a um tipo de profanação, desrespeito na casa do Senhor, tá? Desonra, tá? Até mesmo contra você, que é templo do Espírito Santo, tá bom? Mas existem pessoas também que sofrem de alguns problemas e às vezes tem até medo de ir para os cultos, de ir para a igreja, porque para ele
Ele vai ficar pensando esse tipo de coisa. Essa é uma estratégia de Satanás também. Ele sabe que a pessoa tem uma fraqueza, tem um problema relacionado a isso. E aí fica jogando na mente da pessoa que no momento que ele chegar na casa do Senhor, que ele começar a buscar o Senhor, ele começar a pensar coisas ilícitas, coisas pecaminosas. Quando isso começar a acontecer, repreenda o mal. Porque às vezes a tentação, ela é formada antes mesmo de você ir para a igreja. Você está indo para a igreja e você vê uma situação na rua, você está indo para a igreja e você ouve uma música. Antes de você ir para o culto, você passou a tarde assistindo aí uma série com alguns teores mais, vamos dizer assim, mais sensuais. E aquilo vai ficando na mente, você já tem uma predisposição ali baseado em uma situação que você precisa de uma libertação. Satanás fica usando isso para lançar no meio do culto, no meio da oração, no meio ali da campanha, no meio da leitura da palavra, no momento que o pastor está pregando, tá? E às vezes o inimigo lança, ainda para acabar ainda de fortalecer ainda a tentação, algumas pessoas vão para a igreja completamente sensuais e chamando a atenção vocês sabem como é que é. Então assim, vamos vigiar, tá? É um pecado que tem perdão, basta você confessar, pedir perdão ao Senhor e pedir para Ele limpar a sua mente. Como é que você vai fazer isso? Lendo a palavra do Senhor, orando, buscando a presença do Senhor, se desviando daquilo que não agrada a Deus, deixando de assistir certas coisas que atiçam isso aí, tá? Pessoas que já têm aí um problema de vício, ou pré-vício, né? Tá no vício mesmo, ou tá ali naquele processo ali de entrando no vício ali, não tá vigiando e tá ali praticando e vício, tá? Vocês têm que deixar de consumir certos materiais para que isso pare de ficar perturbando a mente de vocês, tá, meus queridos? Tá? Então vamos vigiar, porque o Senhor é santo e Ele quer que nós também sejamos santos, que nossa mente também esteja purificada, tá, meus queridos? Mas não se preocupe se você estiver achando que cometeu o pecado de blasfêmia, por ter pensado alguma coisa ilícita dentro da casa do Senhor, falado na mente algum pensamento impuro, ter cobiçado alguém, ou ouviu alguém de qualquer forma ali e desejou no seu coração, fez alguma coisa que realmente ligada ali à questão sexual, peça perdão ao Senhor, tá? Peça perdão a Ele e busque se desviar daquilo que alimenta esse tipo de pensamento, tá bom? E se vier de repentemente no meio do culto esse tipo de coisa, repreenda todo o mal, continue prestando atenção no culto, não dê lugar a Satanás. Não saia do culto por causa disso. Não deixe de prestar atenção na pregação da palavra por causa disso. Porque é isso que Satanás quer. É isso que ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer com que você não se sinta indigno de estar na casa do Senhor. Quer que você se sinta indigno de estar na casa do Senhor. Quer que você se sinta moralmente para baixo. Porque você até quer se libertar disso. Busca se libertar. Mas às vezes a situação está tão forte que é necessário aí um apoio, uma ajuda de alguém, uma ajuda, tá? Pedir ajuda, se aproximar de alguém para te ajudar nessa situação, tá, meus queridos? Então esse aqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vocês não blasfemaram com o Espírito Santo, pode ficar em paz, tá bom? Mas não se esqueçam de assistir o vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card, é muito importante essa questão aí. Muita gente tem estado em um estado aí paralisado, tá? Engessado por conta dos pecados sexuais, por conta aí da imoralidade sexuais, do vício, pornografia, tá, meus queridos? Então eu dou 3 dicas para você se libertar disso, tá? 3 dicas ali básicas, mas depois eu vou entrar numa questão mais profunda, tá? Mas esse vídeo é muito importante. Eu dou algumas explicações importantes para vocês se libertarem disso. Tá bom, meus queridos? Então fica todo mundo na paz. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Tá bom? Tchau. A paz do Senhor para vocês. Até o próximo vídeo.